Caríssimos alunos, professor Pedro, atividade 3, Mecânica e Ciências Materiais. Vamos à leitura do enunciado. A análise do estado do plano de tensões permite examinar o comportamento e a distribuição das tensões a diferentes condições de carga. Quando uma força é aplicada a um elemento específico, isso resulta em diversas tensões. Elas podem ser compreendidas de forma mais clara na figura a seguir. Está aqui a nossa figura, né? Deixa eu fazer uma rabisqueira aqui. Então, ó, temos aqui a força, né? 3 atuando, saindo da peça, né? Força 4, ó, saindo também, né? Na direção. Força 2 entrando aqui na parte mais superficial, né? Parte mais externa. A força 1 saindo, força 6 saindo e força 5 entrando, né? Como que ficaria o desenho? Está aqui no meio. As flechinhas aqui estão demonstrando, né? Daí esse miolinho aqui, né? Como que tem um zoom aqui embaixo, né? Então fica melhor de enxergar no estado plano. E também temos aqui os valores, né? Em megapascal. Quando eu tenho duas flechinhas aqui, ó. Flechinha, você já subentenda a força, né? Duas flechinhas aqui, duas forças se encontrando nesta quina aqui de cima, ó, né? Nesta quina aqui superior, o que significa isso? Significa que aqui está atuando uma tensão de cisalhamento, né? Uma tensão de cisalhamento no plano X e Y, né? Ou seja, em ambos planos. Essa tensão de cisalhamento gerará um giro anti-horário na peça, né? Pensando lá já no ângulo θ. E essa característica aqui nos dá que a nossa tensão de cisalhamento é positiva, tá? Agora essas tensões aqui normais, né? Essas flechinhas aqui, ó, estão entrando na peça, né? Ó, estão entrando na peça, tá? O que significa? Que essas tensões normais aqui, em relação ao eixo Y, né? Que elas estão no sentido, se traçássemos aqui, né? O plano cartesiano aqui, ó, Y e X, né? Elas estão atuando no Y, ou seja, elas estão alterando as características iniciais da minha peça no sentido, no plano Y, né? O que elas são? Isso daqui, elas estão comprimindo a peça, né? Essas tensões aqui estão esmagando, ou seja, como que aqui a peça vai começar a diminuir, né? Ela vai começar a ir amassando no meio aqui e vai diminuindo, né? Então, se ela está comprimindo, ela está diminuindo, ela é negativa. Já aqui, né, essas flechinhas aqui, né, flechinha, traduzindo novamente, força, né, só para não esquecer. Essas forças aqui que estão saindo, ou seja, elas estariam como que esticando aqui a minha peça, né? Como que aumentando aqui o comprimento dela. Como elas estão aumentando, né, ela está tracionando, essa tensão é positiva. Por quê? Porque em relação ao eixo X, né, inicialmente a minha peça tinha isso daqui. Vamos dizer que era, sei lá, 1 metro. Eu comecei a esticar para lá e para cá, ela vai aumentar, né? Esse aumento dela é no eixo X. Então esse aumentinho dela, o alongamento dela, que já foi tratado, né, nas últimas atividades, enfim, você já tem domínio aí do conceito, está em relação ao eixo X. Então está aumentando positivo. Aqui a compressão, né, está em relação ao eixo Y, ou seja, então ela tinha um tamanho inicial, sei lá, né, de 1 metro, e depois ela vai ser um pouquinho menor em relação ao eixo Y, porque ela foi comprimida, né? Foi esmagada, vou deixar mais simples. Então, ela diminuiu o comprimento inicial, né? Então ela é negativa.
E aqui na tensão de salhamento, se o encontro, né, fosse aqui, ó, né, das flechinhas, né, a tensão de salhamento viria nesse sentido, o nosso giro do θ seria no sentido horário, né, e daí a nossa tensão de salhamento em XY seria negativa, mas não é o nosso caso. Considerando o contexto apresentado, faça uma análise e determine algebricamente, né,